Olá, amigos, todos bem? Na paz, no amor de Cristo. Espero que estejam todos bem, todos tenham um bom dia e que a gente tenha um dia melhor, sempre, né? Melhor do que o anterior. Sabemos que essa é a nossa esperança, mas a realidade nós sabemos que ela é impermanente, transitória, com altos e baixos, e nós temos que conviver com isso. E faz parte da natureza, da existência terrena, material. E no momento chama a atenção o número de mortes que a gente tem presenciado pela mídia, que a gente percebe mortes coletivas, depois nós percebemos mortes que envolvem a cidade, o lugar onde a gente mora, aproximando-se mais da gente num grupo de amigos, pessoas das quais a gente convive no trabalho, na sociedade, e às vezes até amigos pessoais, por fim, chegando ao nosso círculo familiar. Então, somente as pessoas que estão passando pela perda é que sabem o impacto que isso tem. Acho que todos nós, ao longo da vida, de alguma forma ou de outra, já enfrentamos a perda de alguém importante, querido, de alguém que tinha um significado muito grande. E isso faz, então, com que a gente tenha sentimentos, um abalo psicológico muito grande, que é normal que ele aconteça. Nós temos que deixar que todos tenham, né, o seu luto, a sua tristeza. Cabe a nós amparar a pessoa durante esse luto, essa tristeza, com palavras de afeto, de carinho, com palavras que possam auxiliá-la no enfrentamento. É lógico que aí as palavras que nós podemos ter a respeito disso vai muito leva em conta o nosso conhecimento da existência. Quando se é materialista, a perda, a morte é uma perda absoluta. E essa perda absoluta faz com que as reações em torno da morte sejam variadas, né? Há reações trágicas de perda absoluta e há também as reações de negação, aonde se coloca a morte como uma banalidade, e essa banalidade que não pode ser encarada de frente, encara-se com descaso, ironia, desprezo, enquanto outros sofrem muito a perda. Temos aí então duas reações diferentes daquele que olha a vida de uma forma material. A gente ouve muito até aquela frase, né? Faz parte da vida. E essa concepção materialista, ela é factual, mas não é muito consoladora. Então aí a gente caminha, então, muitas vezes para a busca de uma resposta espiritual, de um apoio, de um amparo espiritual, quer seja procurando a igreja, um templo, alguma forma de culto, algum tipo de homenagem com características espirituais. E nessa busca por uma resposta melhor para essa questão da morte, da perda, ela não passa só pela partida em si, mas também está os sentimentos que nós tínhamos para com aquela pessoa,
E também surgem diversas reações com relação a isso. A gente tem aí casos de muitas pessoas que, à beira da morte, gostariam de reencontrar desafetos para poder se reconciliar com eles. Pessoas que viveram com seus familiares lado a lado, mas que diante da morte se penalizam por não ter tido mais contato, mais carinho, por não ter tido mais compreensão, um relacionamento melhor, onde surge a culpa por não ter feito nada disso. Então, um grande aprendizado que a gente tem logo aí nesse momento é de que não devemos deixar para depois. Que adianta chegar no momento da morte, a gente ter consciência daquilo, tudo que a gente poderia ter feito enquanto a pessoa vivia, e não o fizemos. Isso só gera desequilíbrio espiritual. E a vida é esse processo onde Deus dá a vida e nós saímos da vida. E é lógico que quando eu lembro das palavras de Jesus, que ele fala que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, e que para todos eles, todos para Deus vivem. Então nós compreendemos que nós saímos de um tipo de vida para ir para um outro tipo de vida. E aí, nesse momento, nós estamos aqui e a pessoa querida do lado de lá. O amigo querido, o irmão querido, um pai ou uma mãe, que seja. E o que estabelece uma ponte entre esses dois modos de vida são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos com relação àquela pessoa. Se ainda reside a mágoa, a culpa, tudo isso nos contamina, nos desequilibra espiritualmente e se projeta sobre a pessoa, que também repercute nela essas emissões mentais que partem do nosso pensamento, impulsionadas pelo nosso sentimento. Então, o que nós recomendamos no meio espiritualista é que a gente faça, então, o exercício de procurar manter, procurar sobreviver em nós tudo aquilo que é de melhor, tudo aquilo que nós temos de boas lembranças, de bons sentimentos com relação àquele que partiu. Não alimentarmos a tristeza, a melancolia, não alimentarmos a desesperança, pois isso ainda tem impactos que podem perturbar a pessoa querida aonde ela se encontra. Então nós somos convidados a fazer orações, preces, bons pensamentos, bons sentimentos com relação àquele que nós amamos. A vida, na sua transitoriedade, ela já nos mostra que não devemos ter por ela um apego, pois é como quem quer se apegar àquilo que é fugidio, aquilo que é etéreo, aquilo que se desfaz. A matéria é um aglomerado de moléculas e átomos que se desfaz em todas as circunstâncias. E aí um entendimento espiritual da vida é muito importante, que é essa essência que fica. E aí devemos mirar nela.
E aí então buscarmos entendimento espiritual para uma questão tão importante que nos impacta agora, nesse momento. Que muitas vezes nos falta. Nos falta nessa hora, porque não cultivamos essa reflexão antes. E aí como a gente tira de dentro de nós aquilo que nós não temos. E nós sabemos que nós teremos vários enfrentamentos com relação a isso ao longo da vida. De amigos, familiares, pessoas queridas que partem. Então por isso a importância de uma educação do espírito. Para que aí ele já tenha uma visão diferente de tudo isso, já não entendendo mais como uma fatalidade sem recompensa nenhuma, sem proveito algum, uma coisa absoluta, que seria a morte do corpo e a morte da pessoa, para entender a visão espiritualista que ela nos traz que o que morre é somente o corpo. A consciência continua. E ela continua interligada. E aí um outro passo, que é a gente incorporar em nós esses conceitos do que eu devo fazer nesse novo tipo de relação que eu tenho agora com esse familiar, que é de um plano de existência para outro. Qual a minha contribuição para que essa situação se torne melhor? Até mesmo a questão do perdão, da culpa que nos soma e toma conta dos nossos corações em momentos assim. O perdão pode ser feito à distância, através do pensamento, o arrependimento sincero. Então, muitas vezes nós temos que nos trancar em nosso quarto, orar por aquela pessoa, chorar, pedir perdão. E esse perdão chega em forma de boas energias, de reconciliação entre os espíritos. E aí então nós continuamos a tratar essa ferida que ficou aberta, mas que ainda é possível ser cuidada. Então que a gente busque, mesmo diante da perda, nós não perdemos a esperança, não perdemos a coragem, não entrarmos em lamentações, não entrarmos na angústia e na tristeza. Buscarmos convicções que nos dê força espiritualmente. Porque se tem um momento na vida que exige isso de nós, é esse. E nós sabemos que muitos são as pessoas que estão passando por isso nesse momento, dado o número de pessoas que têm falecido em tão pouco tempo. Então que a gente possa orar tanto por aqueles amigos, familiares, pessoas queridas que partiram, mas para com todos, para que as nossas preces, orações, as boas energias se elevem numa forma de conforto, de consolo, que possa auxiliar essas pessoas. E a gente, quando faz isso, alivia a nossa alma, nos torna pessoas melhores e nos aproxima de Deus. Que a gente possa, então, eu convido vocês agora a fazer uma pequena oração por todos esses que partiram. Ó Pai Celeste, aqui nós estamos, abrindo o nosso coração diante do maior enfrentamento que temos na vida.
E esse enfrentamento diante da morte de pessoas queridas, é o mais desafiador que nós podemos passar. Então, ó Pai, neste momento a nossa carência é muito grande. A nossa impotência nos impede de orar corretamente, de fazer aquilo que é preciso, de ter palavras adequadas. Então, nessa hora, nós pedimos de joelho, Pai, nos dá força, inspira o nosso espírito, nos dá resistência moral e espiritual, para que possamos curar a nós mesmos e, estando curados, possamos curar aqueles que estão à nossa volta, possamos consolar, auxiliar, esclarecer a tantos familiares que aqui ficaram chorando as perdas, quanto aqueles que partiram, que nós possamos irradiar através das nossas orações e das nossas preces, amplificadas por Ti, ó Pai, em torno de nós, além de nós, e por toda a sociedade e por toda a humanidade. Que os bons espíritos, ó Pai, possam estar amparando a todos, socorrendo aqueles que necessitam, e possam os bons anjos fazer morada no coração de cada um. E que nós, então, agradecemos por esse amparo na hora mais difícil que nós passamos. Que assim seja, graças a Deus. Todos, meu melhor abraço. Tudo de bom.